E se eu te dissesse que um pequeno esqueleto encontrado debaixo da terra em Montana guardava o segredo de quem foram realmente os primeiros povoadores da América? Uma criança enterrada há mais de 12.000 anos, coberta de pó vermelho, rodeada de ferramentas ancestrais. Não era um enterramento qualquer. Era o único rastro humano que nos resta da cultura Clovis. E o seu ADN acaba de reescrever tudo o que acreditávamos saber sobre as origens das Américas. Esta é a história do pequeno Anzic I, a criança que conecta milhões de pessoas vivas hoje com os caçadores do Pleistoceno. Uma descoberta que derrubou teorias centenárias e nos revelou verdades inesperadas sobre a nossa história. Antes de falar da criança, precisamos de entender quem foram os Clovis. O seu nome provém de um sítio arqueológico perto de Clovis, Novo México, onde nos anos 1920 e 1930 apareceram pela primeira vez as suas ferramentas características. Eram pontas de lança caneladas, talhadas com uma precisão assombrosa. Cada uma delas desenhada para perfurar as grossas peles de criaturas massivas, mamutes, mastodontes, bisontes pré-históricos. Estas ferramentas datam de há entre 13.000 e 12.600 anos, o que as torna no kit de ferramentas mais antigo e estendido na América do Norte. E aqui está o impressionante. Encontraram-se mais de 10.000 pontas Clovis dispersas por todo o continente. Desde a costa atlântica até ao Pacífico, desde Montana até à Flórida. Frequentemente perto de locais de caça, onde os ossos de megafauna jazem amontoados, testemunhas silenciosas de caçadas épicas. Mas os Clovis não lutavam apenas contra bestas gigantes. Estavam a batalhar contra algo muito mais perigoso: a extinção. Há aproximadamente 12.900 anos, o planeta entrou num período conhecido como Drías Recente, um arrefecimento brusco que durou séculos. As temperaturas caíram a pique. Os mamutes começaram a desaparecer. Os bisontes reduziram-se drasticamente. E com eles, os Clovis tiveram de se adaptar ou desaparecer. Durante décadas, os arqueólogos sustentaram o que se conhece como dogma Clovis First, a ideia de que estes caçadores foram os primeiros pioneiros a cruzar desde a Sibéria através da ponte terrestre de Bering há uns 15.000 anos, expandindo-se rapidamente para povoar 2 continentes. Mas essa história estava prestes a estalar. E tudo começou com uma descoberta acidental em 1968. Nas terras de rancho de Wilsall, Montana, a família Anzic tinha autorizado a escavação de uma sembreira, pedreira de gravilha, perto de um penhasco rochoso. Era uma operação de construção rotineira. Até que 2 trabalhadores tropeçaram em algo extraordinário: fragmentos de ossos humanos dispersos entre dezenas de ferramentas de pedra. Não se tratava de um único indivíduo. Havia restos de 2 pessoas, mais tarde identificadas como Anzic I e Anzic II. Embora apenas Anzic I capturasse a atenção do mundo científico, já que Anzic II estava demasiado fragmentado para estudos detalhados. Os ossos eram pequenos, frágeis, cobertos de um pigmento vermelho oxidado conhecido como ocre. Foram recolhidos cuidadosamente juntamente com aproximadamente 125 artefactos de pedra e osso. Mas devido a restrições legais e éticas, poucas imagens dos restos humanos existem no domínio público, e as que há são difusas e pouco claras. A análise inicial revelou que Anzic I era um bebé. Tinha entre 12 e 18 meses quando morreu. O seu esqueleto estava incompleto, 28 fragmentos cranianos, a clavícula esquerda e várias costelas. Mas era suficiente. A datação por radiocarbono situou o seu enterramento há aproximadamente 12.600 anos, mesmo no final da era Clovis. O que mais chamou a atenção foi como foi enterrado. O seu povo não o abandonou. Envolveram-no em peles, polvilharam-no com ocre vermelho, um pigmento mineral carregado de simbolismo ritual, e depositaram-no sob as suas ferramentas mais preciosadas. Era um enterro cerimonial. Um ato de amor e reverência que atravessava milénios. O sítio Anzic tornou-se assim no único enterramento Clovis conhecido nas Américas. E a criança, no único representante humano desta cultura enigmática. Durante décadas, os restos de Anzic I permaneceram armazenados na Universidade de Texas A&M, estudados ocasionalmente mediante antropologia física e datação. Mas na década de 2010, uma revolução tecnológica mudou tudo. A sequenciação de nova geração permitiu extrair e analisar ADN antigo com uma precisão sem precedentes. Uma equipa de investigadores da Texas A&M e da Universidade Estatal de Montana, juntamente com Sarah Anzic, que era apenas uma menina de 5 anos quando se fez a descoberta e mais tarde se tornou bióloga molecular, empreendeu uma missão ambiciosa: sequenciar o genoma completo de Anzic I. Não foi tarefa fácil. Os ossos tinham suportado milhares de anos de ciclos de congelação e descongelamento no duro clima de Montana, deixando o ADN fragmentado e degradado. Mas os cientistas perseveraram.
Realizaram testes de autenticidade que confirmaram que o ADN era verdadeiramente antigo, mostrando sinais claros de desaminação de citosina, um tipo de dano químico característico do ADN envelhecido. Finalmente, conseguiram-no. Obtiveram uma das primeiras sequências completas do genoma de um antigo norte-americano. E os resultados foram revolucionários. O ADN mitocondrial de Anzico I, herdado por linha materna, pertencia ao haplogrupo D4H3A. Esta é uma linhagem rara e específica dos nativos americanos, comum hoje em dia entre algumas populações da costa do Pacífico na América do Norte e do Sul. Mas aqui está o fascinante. O D4H3A foi encontrado terra adentro, em Montana. Isto desafiou a interpretação de que este marcador evidenciava exclusivamente uma rota migratória costeira precoce. A localização geográfica de Anzico sugere que as distribuições atuais de marcadores genéticos não refletem necessariamente como se moveram ou distribuíram as populações no passado. O cromossoma Y da criança, o fio paterno, era da linhagem QL54, um ramo fundador para os homens nativos americanos que divergiu dos seus primos asiáticos há aproximadamente 16.900 anos. Isto coloca a origem desta linha genética milhares de anos antes do período Clovis. Mas o verdadeiro impacto estava no genoma completo, esses 3.000 milhões de letras de ADN. As análises estatísticas, utilizando métodos como as estatísticas F3 de grupos externos, uma forma matemática de medir ascendência partilhada comparando quanto a história genética partilham dois grupos com um grupo externo distante, revelaram que Anzico partilhava mais deriva genética com 52 populações nativas americanas. Os resultados mostraram que Anzico é antepassado direto de muitos, possivelmente até 80%, dos nativos americanos atuais, especialmente aqueles da América Central e do Sul, como os Caritiana do Brasil ou os descendentes Maia. Isso deixa aproximadamente 20% não vinculados através desta linhagem, insinuando a possibilidade de outro grupo ou onda de antigos povoadores não contabilizados, talvez de divergências nortenhas mais profundas ou chegadas posteriores. O genoma de Anzico também revelou algo inesperado, uma divisão genética entre as populações nativas americanas que começou antes da era Clovis. A maioria dos grupos da América Central e do Sul, como os Caritiana e os Maia, partilham um vínculo genético próximo com Anzico I. Entretanto, as populações do norte, como os Cri, Ojibwa e Algonquinos, traçam sua linhagem a um ramo ligeiramente diferente. Isto sugere que os seus antepassados divergiram da linha Anzico antes de há 12.600 anos. Por outras palavras, a diversidade genética nativa americana começou a formar-se antes da cultura Clovis florescer, e possivelmente num período e lugar diferente do que se pensava. Um dos debates mais longos em arqueologia girava em torno das origens dos Clovis. A teoria dominante sustentava que descendiam de populações asiáticas que cruzaram a ponte terrestre de Bering há entre 15.000 e 14.000 anos. Mas uma ideia controversa conhecida como a hipótese solutrense sugeria que os antepassados Clovis poderiam ter vindo do sudoeste da Europa, cruzando o Atlântico durante o último máximo glacial entre 21.000 e 17.000 anos atrás. O ADN de Anzico pôs fim a este debate. Ao comparar o seu genoma com populações modernas e antigas, os investigadores não encontraram evidência de afinidade europeia. Zero. Em vez disso, o genoma da criança mostrou uma conexão clara com populações siberianas, particularmente com um indivíduo de 24.000 anos de antiguidade de Malta, na Sibéria. Isto confirmou que os Clovis descendiam de antepassados asiáticos que migraram para as Américas muito antes da cultura Clovis começar. No entanto, isto não significa necessariamente que os primeiros americanos chegaram exclusivamente através da ponte terrestre de Bering. A arqueologia demonstrou que os Clovis não foram os primeiros. Sítios como Monte Verde no Chile, datado de aproximadamente 14.500 anos, e as pegadas humanas em White Sands, Novo México, que datam de entre 21.000 e 23.000 anos atrás, demonstram que havia gente nas Américas muito antes de emergir a cultura Clovis. Estas descobertas obrigaram os cientistas a reconsiderar o dogma Clovis First e a abrir a porta a teorias mais complexas sobre as primeiras migrações. Alguns investigadores, como John Erlandson da Universidade de Oregon, propõem que as primeiras comunidades chegaram de barco desde a Ásia, seguindo rotas costeiras antes do corredor terrestre estar livre de gelo. Embora as primeiras evidências de navegação datem de há apenas 10.000 anos, Erlandson sugere que os restos destas migrações marítimas teriam sido eliminados pela subida do nível do mar após o degelo. Por agora, estas são apenas teorias. Mas o que é certo é que os Clovis representam uma das culturas mais bem-sucedidas e estendidas do seu tempo, embora não tenham sido os pioneiros absolutos. Depois dos resultados do ADN mostrarem a conexão de Anzico I com os nativos americanos contemporâneos, os restos foram repatriados. Em 2014, uma vez que o genoma foi publicado e se recolheram amostras adicionais,
A criança Clovis foi reenterrada numa cerimónia intertribal, não longe de onde foi encontrada originalmente, no vale do rio Shields, em Montana. Foi um ato de encerramento, mas também de reconhecimento. Esta pequena criança, enterrada há mais de 12.000 anos com tanto cuidado, finalmente voltou a descansar com honras, rodeada dos descendentes espirituais e culturais do seu povo. Os artefactos Clovis que se encontraram com ele permanecem sob custódia da Sociedade Histórica de Montana em Helena, Montana, preservados para futuras gerações. Hoje, a criança Clovis de Anzick continua a ser o único indivíduo jamais descoberto cujo genoma representa a cultura Clovis. Proporciona um vínculo genético inquebrável com a tradição mais antiga e estendida da América do Norte. O seu ADN ofereceu algo que nenhum outro resto antigo no continente conseguiu: evidência genética de quem foram realmente os Clovis e como se conectam com os descendentes vivos dos primeiros povos das Américas. E, no entanto, isto pode ser apenas o começo. À medida que a tecnologia avança e se descobrem novos sítios, mais restos antigos poderão revelar segredos adicionais sobre a viagem humana para as Américas. Cada osso, cada ferramenta, cada grão de ADN, aproxima-nos um passo mais de compreender a nossa história profunda. O pequeno Anzick viveu apenas 12 a 18 meses. Nunca caçou mamutes. Nunca talhou uma ponta de lança. Mas a sua existência, preservada debaixo da terra durante mais de 12 milénios, iluminou o caminho que os seus antepassados seguiram e o destino de milhões dos seus descendentes. É um lembrete humilde e poderoso de que cada vida, sem importar quão breve, pode deixar uma marca eterna. E que a ciência, com paciência e precisão, pode resgatar do esquecimento as histórias que merecem ser contadas. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a história dos primeiros americanos, não te esqueças de dar like, subscrever o canal e partilhar a tua opinião nos comentários. O que te parece mais fascinante nesta descoberta? O ADN, a cultura Clovis ou o mistério das primeiras migrações? Deixa-me saber. Até à próxima!